E o Sr. Vogal também, Joaquim Vieira Simão, também pediu, por motivos pessoais, a substituição e impedimento da Vogal que estaria logo a seguir. Manuel Vilela está substituído pela Sra. Vogal Anabela Guerreiro. Portanto, está assim constituída, portanto, a Assembleia, a quórum, e vamos dar início à substituição. Vamos dar início aos trabalhos. Portanto, Sr. Presidente da União de Freguesias de Massamão e Montabrão, as Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia, Senhoras e Senhores Vogais do Executivo da União de Freguesias de Massamá e Montabrão, Senhoras e Senhores Vogais da Assembleia da União de Freguesias de Massamá e Montabrão, o público presente e o público também que nos está a acompanhar e a assistir via transmissão em direto na página do Facebook da própria União de Freguesias. Iremos hoje realizar a primeira Assembleia de Freguesia sobre o estado da freguesia em conformidade com o regimento da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Massamá e Montabrão, aprovado para o mandato 2021-2025, cuja organização obedece a um formato próprio, conforme consignado no seu artigo 20º. Para além deste facto, que considero um marco importante no debate político da União de Freguesias, assinala-se hoje também o 25º aniversário da criação das freguesias de Massamá e de Montabrão, que se deveu a um crescimento demográfico significativo de toda a freguesia de Queluz, que fez com que o poder político se apercebesse da necessidade de autonomizar administrativamente os lugares de Massamá e Montabrão, na altura designado também por Queluz Ocidental. Em 2013, no âmbito de uma reorganização administrativa, na sua essência de cariz economicista, foi então criada a União de Freguesias de Massamá e Montabrão. Com a entrada em vigor da Lei nº 39 de 2021, de 24 de junho, foi dada abertura para se analisar a possível reversão das uniões de freguesias criadas em 2013. É um debate que começa a estar presente e para o qual é necessária grande atenção, de modo a evitar decisões que possam mais tarde vir a colocar as populações em muito piores condições daquelas de que atualmente usufruem. Espero assim que as intervenções e o debate desta Assembleia contribuam substantivamente para a melhoria das condições da população e do território das freguesias e sejam um palco para a apresentação de críticas construtivas e logo com soluções. Muito obrigado. Portanto, perante isto, eu cumprimento os cumprimentos aos trabalhadores da Junta, de áudio e tudo aqui, às nossas colaboradores também da língua gestual, e íamos dar início à nossa Assembleia de Freguesia. Portanto, a nossa Assembleia de Freguesia tem um ponto único, portanto, regimentalmente definido, e tem uma organização, como também lhes foi de certeza, comunicado. Há uma primeira intervenção do Presidente da Junta, e depois, de seguida, uma intervenção de cada grupo político, essa, que segue uma ordem ascendente do número de vogais que aqui estão em cada Assembleia. Depois haverá um período de debate e depois haverá um período de intervenção final do Presidente de Junta. Portanto, está previsto uma duração de 2 horas, 120 minutos. Há uma grade de tempos que está definida, que todos conhecem, salientando apenas que os tempos que aí estão é
ao conjunto de toda a Assembleia. Perante isto, iria, portanto, iniciar propriamente os trabalhos, pedindo ao Sr. Presidente de Junta que fizesse a sua intervenção. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu começaria por pedir desculpa pelo meu atraso, os motivos de ordem profissional, não pude comparecer à hora marcada e pedir desde já desculpa por isso. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, excelentíssimos vogais da Assembleia de Freguesia, estimados colegas de Executivo, caras e caros colaboradores da Junta de Freguesia, a equipa que hoje nos dá apoio, estimado público aqui presente e a quem nos acompanha a partir de casa. 12 de julho de 1997, 12 de julho de 2022. São 25 anos que separam o presente do passado. Por essa razão, esta Assembleia de Freguesia, com o propósito de debater o estado da freguesia, está carregada de simbologia e relevância. Por isso, gostaria de saudar a criação das freguesias de Massamá e Montabrão, fruto da desagregação daquela que era então a freguesia de Queluz. Iniciar a minha intervenção por esta referência representa, antes de mais, o respeito pela nossa origem, realça a riqueza do nosso território e reforça o caminho que temos percorrido nesta nova realidade desde 2013, com a agregação de freguesias. Saúdo esta Assembleia de Freguesia, na pessoa do Sr. Presidente, ao incluir no seu funcionamento do órgão deliberativo esta sessão. Estaremos sempre disponíveis ao diálogo, ao debate, como aliás fazemos no nosso dia-a-dia, pois acreditamos que todos, Executivo e Assembleia, o que nos une é a vontade de valorizar a nossa comunidade. Excelentíssimo Presidente da Assembleia de Freguesia, caras e caros vogais. Em 2013, fruto da Lei Relvas, construímos uma união de freguesias com os trabalhadores de ambas as autarquias, respectivas instalações, saldos de gerência, distintos processos e territórios heterogéneos. O que fizemos e continuamos a fazer é criar uma unidade territorial, respeitando as características de cada canto da freguesia. Os desafios foram e continuam a ser imensos. Gerimos um território de cerca de 5 km², com aproximadamente 48 mil habitantes. Temos uma privilegiada localização, próximo de Sintra, Lisboa, Oeiras e Amadora. Possuímos uma riqueza associativa ímpar, que contribui para o nosso trabalho nas áreas desportivas, recreativas, culturais e sociais. Temos, além das pessoas, que independentemente da sua raça, género ou classe social, um património único, com nascentes e montes, uma economia local diversa e um espaço público consolidado com poucas áreas livres. Esta é a nossa freguesia, não há outra. Por tudo isto, definimos uma estratégia de valorização da comunidade, assente no território, na economia local e nas pessoas. Estabelecemos uma visão clara para a freguesia, promover a governação participada, estimular a dinamização da freguesia e investir na requalificação do espaço público. Para concretizar esta estratégia, soubemos envolver os trabalhadores desta autarquia, que rapidamente perceberam que aquilo que nos movia era acrescentar valor e elevar a nossa freguesia para patamares diferentes dos que até então se tinha atingido. Tal facto resulta não só do reforço do quadro de recursos humanos em áreas que não existiam, bem como na aposta na digitalização e desmaterialização de processos para melhor fluir os serviços prestados à população e dar resposta adequada às competências que fomos acolhendo, com a manutenção das escolas ou a recolha de monos. Caras e caros vogais, excelentíssimo Presidente da Assembleia de Freguesia. Tal só é possível porque fomos ganhando escala. Com isso, reforçámos e aprofundámos os projetos e programas que estimulam o comércio local, a participação, a cultura, o movimento associativo, a intervenção social e todas as parcerias que contribuem para valorizar a comunidade.
São desafios imensos, mas as oportunidades para melhorar têm surgido. De certo se recordarão da requalificação da estufa da Quinta das Flores, que se encontrava até 2014 encerrada ao público. Por certo reconhecerão que temos promovido uma cidadania cada vez mais regular através dos mini-presidentes, do orçamento participativo jovem, do orçamento participativo, dos diretos quinzenais ou de transmissões das assembleias de freguesia. Com certeza que terão observado o dinamismo que tem sido introduzido nas nossas festividades, sendo algumas das marcas o Arraial Popular, a Feira Medieval, o Mês da Juventude, ou recentemente o concurso de fotografia, as montras de Natal, o Natal no Parque, a Feira Porta-Bagagens, que são alguns dos exemplos. Ao mesmo tempo, constatam a proximidade e o papel essencial que temos desenvolvido para valorizar os nossos comerciantes, não só com o cartão freguês, mas com um conjunto de iniciativas que temos disponibilizado a esses mesmos comerciantes. Também as ferramentas digitais têm marcado este caminho, de envolver uma comunidade de mais 180 lojas para estarmos mais próximos das nossas pessoas. Já na intervenção comunitária, a aposta no alargamento da Universidade Sénior, na mercearia solidária mais que beneficiou do Fundo Ambiental, da loja solidária Reciclarte, que passou a estar acessível a todos, bem como a aposta na promoção do bem-estar animal e uma comunidade cada vez mais sustentável, são algumas das referências que podemos encontrar na nossa freguesia. E são essas que são reconhecidas por quem nos acompanha. E esse reconhecimento desse trabalho não é só nestas matérias. É também no domínio do espaço urbano, onde podemos destacar o trabalho realizado em estreita colaboração com o município para melhorar a qualidade de vida dos nossos fregueses, como, por exemplo, o incremento do número de parques infantis, hoje são 11. A construção da rotunda de Chafariz, que resolveu um problema de mobilidade numa das principais artérias. O surgimento de parques caninos, até então não existiam. A repavimentação de inúmeras vias da nossa freguesia. O reperfilamento de inúmeras ruas, destacando apenas a António Gomes Rocha, Rua das Camélias ou a Azedo Queneco, onde foi introduzida uma pedovia para melhorar a mobilidade pedonal. O trabalho de substituição de contentarização que está a ser levado a cabo pelos SEMAS de Sintra. A rede de mini-bibliotecas tão apreciada pela população. A criação de mais lugares de estacionamento, sendo este um problema em muitos locais da freguesia. A criação de novos parques urbanos com o intuito de humanizar o espaço público e promover o convívio social. A criação do primeiro parque inclusivo no concelho de Sintra. A implementação de medidas ambientais como as que foram hoje lançadas junto do comércio e dos cidadãos. Falos do comércio sustentável para a recolha de papel e cartão ou da reciclagem de biorresíduos. Caras e caros vogais, o trabalho de uma autarquia será sempre um trabalho inacabado, pois os desafios e as oportunidades surgem de uma forma constante. Mas sabemos e assumimos que nem tudo está bem e que precisamos de melhorar. Depois de enfrentarmos o desafio de uma reorganização administrativa, do desafio de combater uma pandemia, é necessário agarrar um novo desafio e uma nova oportunidade e abraçar a oportunidade da descentralização que nos dá garantias de que teremos uma melhor resposta em áreas como a higiene urbana e alargando também a novas áreas de intervenção por parte da Junta de Freguesia. Caras e caros vogais, este é o estado da nossa freguesia. Esta é a evolução da nossa freguesia. Muito tem sido feito, muito continuará por fazer. E é por isso que temos que continuar a seguir a nossa estratégia de valorizar a comunidade assente nas pessoas, na economia local e no território. Portanto, feita a intervenção do Sr. Presidente, da qual agradeço, passaríamos à intervenção de cada um dos grupos políticos e chamaria para isso o primeiro, o Bloco de Esquerda, na pessoa do Sr. Gal Barroso Dias.
Muito boa noite a todos e a todas, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Executivo, membros do Executivo, caros colegas vogais da Assembleia de Freguesia, público presente, público a ver-nos através das redes sociais, trabalhadores da Junta de Freguesia, outros trabalhadores que estão aqui a ajudar-nos a levar esta Assembleia pela frente. Sobre a efeméride dos 25 anos e sobre como se transformou duas freguesias numa união, eu tinha aqui 2 parágrafos, mas vale a pena, toda a gente já o fez, portanto, parabéns às nossas freguesias, já passaram 25 anos. Nos últimos 25 anos, as nossas freguesias mudaram muito, a começar pelo número dos que escolheram partilhar connosco este território. Em 2001 eram 32 mil eleitores, em 2022 são mais de 42 eleitores, cerca de 48 mil habitantes, no conjunto das duas freguesias. O aumento de cerca de 30% do número de eleitores e de habitantes foi uma grande pressão sobre o território, sobre o edificado e uma grande exigência para os poderes autárquicos, tanto municipal como ao nível da União de Freguesias. Em todos estes anos, muito se fez pelo território e pelas pessoas de Massamá e Montabrão, mas muito, mesmo muito, ainda há a fazer. É verdade que se criaram, vou repetir algumas coisas do Sr. Presidente, que já fez elenco vários, mas pronto, criaram-se novos espaços verdes para usufruto de todos, instituiu-se a universidade ou prolongou-se a universidade sénior, permitindo aos nossos séniores ocupar o seu tempo livre, convivendo, aumentando o seu conhecimento e competências e, tão importante, partilhando a sua experiência e saber acumulado ao longo de uma vida. Melhorou-se o nosso parque escolar, onde as nossas crianças podem aprender a ser cidadãos e cidadãs de corpo inteiro em segurança. Criaram-se mecanismos de participação da população e tanto que o Bloco de Esquerda se tem batido por eles, como o Orçamento Participativo e o OP Jovem, para a participação dos mais novos na sua aprendizagem cidadã. Como resultado e por decisão de fregueses e freguesas da nossa União, temos mais parques infantis, apoiaram-se instituições como os Bombeiros Voluntários de Caluz, criaram-se parques caninos, aldeias de gatos e tantos outros projetos de interesse para a população. Foi instalada uma esquadra da PSP, tão importante para a segurança de pessoas e bens, mas terá de estar dotada de pessoal, equipamento e condições de trabalho para o cumprimento da sua missão. Criaram-se bolsas de estacionamento em locais tão necessitados delas, mostrando-se mesmo assim muito insuficientes. Constituíram ciclovias para facilitar o transporte e o passeio em meios suaves, embora saibamos que nem todos os troços têm um traçado muito feliz, é importante a sua existência. Foi aumentado o apoio social às populações mais carenciadas e criaram-se a loja solidária, a mercearia solidária e o apoio com refeições confeccionadas. Mais recentemente, e com os acordos e protocolos firmados com a Câmara, melhorou-se a recolha de monos e a manutenção e pequenas reparações no parque escolar. Ao nível local, passou a existir um jornal com notícias da União de Freguesias e a opinião dos grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia. O acontece. Aumentou-se a transparência e incentivou-se a participação com a transmissão nas redes sociais das nossas Assembleias de Freguesia, bem como com a sua tradução para a linguagem gestual portuguesa. Muito obrigado pelo vosso trabalho, já agora. Criaram-se bolsas de mérito para estudantes da nossa União de Freguesias que terminam o 12º ano e ingressam no ensino superior. Premiemos o mérito, não esqueçamos de garantir a inclusão e a qualidade da escola pública, uma escola para todos. Criou-se o Parque Inclusivo. Estas são apenas algumas das alterações positivas que pudemos reconhecer ao longo dos anos e que foram ao encontro dos desejos, anseios e necessidades da população. Como já dissemos, embora muito tenha sido feito, muito está por fazer. Se por um lado o Bloco de Esquerda se congratula com os avanços e melhorias introduzidas na nossa União de Freguesias pelos diferentes poderes autárquicos, sejam eles de qualquer cor política, não poderemos deixar de elencar também o tanto que falta fazer ou está incompleto. O Bloco de Esquerda reconhece que as mais complexas situações e com maior impacto negativo na União de Freguesias são da responsabilidade do município ou algumas delas mesmo do Poder Central, mas também o Executivo da nossa Junta de Freguesia poderá e deverá fazer mais e melhor. Continua a faltar-nos um novo hospital público a que a nossa população possa recorrer quando necessário. Continua a faltar uma creche pública que sabemos que está planeada, mas que já devia estar construída há muito tempo. Faltam-nos respostas públicas de apoio aos nossos séniores. Faltam-nos habitação a preços controlados para dar estabilidade aos mais jovens e aos menos jovens. Falta-nos um plano real de mobilidade e transportes públicos ao nível do município da AML. Não sabemos se é desta que vai se ingrar ou não. Desculpem. A recolha de resíduos e a varrição, embora tenha melhorado muito com a colaboração da Junta, continua com graves lacunas e problemas e o nosso território continua pouco limpo.
Temos de exigir ao SEMAS um melhor serviço, mas temos também de fazer uma importante campanha de sensibilidade ambiental junto da população, especialmente no que diz respeito à colocação do lixo nos contentores, à gestão dos monos e à higiene canina, para que contribuam também para a limpeza e higiene do nosso território. Temos de envolver todos, o município, a junta e a população, nas mais importantes e muitas tarefas de proteção ambiental. Temos, de uma vez por todas, de diminuir a imensidão de plástico deixado em cada feira do Monte Abraão. Temos de ser criativos e inventar novas formas de aumentar o apoio ao pequeno ao comércio local. Temos de fazer um esforço de divulgação do OP para uma maior participação da população. Temos muita coisa a fazer, grandes tarefas. E ao Executivo, na pessoa do seu Presidente aqui presente, o Bloco de Esquerda apela para que seja exigente, persuasivo e insistente junto do Presidente da Câmara Municipal em todas as valências em que a nossa União de Freguesia está deficitária e dependa do município. No que da Junta depender, pedimos que o Sr. Presidente atue o melhor e o mais rapidamente que lhe seja possível e poderá contar sempre com o Bloco de Esquerda para melhorar a nossa União de Freguesias e as condições de vida da sua população. Apelamos também a todos e a todas, fregueses e freguesas, que nos estão a ver e a ouvir, aqui presentes ou online através das redes sociais, que participem cada vez mais na vida da nossa comunidade. Utilizem todos os canais disponíveis para esse fim e sejam exigentes com os diversos poderes, com a Câmara Municipal, com o Executivo da Junta de Freguesia, com cada um dos membros desta Casa da União de Freguesias e que lá está também convosco próprios. Todos vós podem contar com o Bloco de Esquerda para continuar a transformar a nossa União de Freguesias numa comunidade em que cada vez mais dê gosto de estudar, trabalhar, investir e viver. O Bloco de Esquerda não quer terminar esta intervenção, que já vai longa, sem referir uma vez mais o papel de maior relevância desempenhado pelos seus trabalhadores e trabalhadoras da Junta de Freguesia e de outros trabalhadores que contribuem de uma forma determinante para uma União de Freguesias melhor para todos. Muito obrigado. Disse. Vogal. E agora, portanto, a intervenção do grupo do Chega, se faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e restante equipa, Sr. Presidente da Junta, Sr. Membros do Executivo, Sr. Vogais presentes, Srs. Funcionários, público presente e quem nos vê online. Hoje celebra-se o dia em que foi publicado em Diário da República a criação das freguesias de Massamá e Montabrão, desanexando-se assim da freguesia de Queluz, ganhando vida própria e criando a sua própria história. Na qualidade de representante do Partido Chega, quero dar os parabéns a Massamá e Montabrão, na pessoa de todos os seus fregueses, pelo trabalho que realizaram e respeito que ganharam, tornando-se, no que são hoje, duas belas localidades do concelho de Sintra. 15 anos depois do seu nascimento e ainda com as nossas novas freguesias na flor do seu crescimento, face à excelente gestão nos dinheiros públicos que o Partido Socialista nos habituou, foi o nosso país levado novamente para uma bancarrota. Isto é, entramos em falência técnica, sem dinheiro para nos mantermos como sociedade, pelo que para conseguir superar esta má gestão foi necessário o Partido Socialista pedir ajuda externa. O Partido Socialista chamou a famosa Troika e foi necessário pedir que nos ajudassem a governar o nosso país. Pois os que lá se encontravam não o conseguiram. Não, e não foi o governo Passos Coelho que chamou a Troika, verdade que muitos tentam esconder. Como condição para essa ajuda monetária foi ordenada a redução de gastos e uma das medidas encontradas foi a união de freguesias em todo o país. Face à Lei 11A de 2013, foram unidas as nossas duas freguesias de Massamá e Montabrão com o objetivo de reduzir custos. As duas freguesias juntas, vizinhas desde sempre, uniram esforços para aproximar o que mais têm em comum e esquecer o que as divide. Conseguiram mostrar o que melhor as pessoas têm e conseguiram vencer todos os desafios propostos. Cresceram juntas e juntas se tornaram melhores. Esta união não foi destrutiva, mas sim construtiva.
e nem a querela que nos divide fisicamente nos conseguiu afastar. Parabéns a todos os fregueses de ambas as freguesias. Hoje somos seguramente melhores. Existem inúmeros problemas em ambas as freguesias que não se resolvem de um dia para o outro. Problemas estruturais resultantes de políticas incorretas da longa data. Mas sentimos que com o esforço de todos serão certamente ultrapassados e as nossas freguesias serão um local onde sentiremos segurança em criar os nossos filhos, porque é para eles que trabalhamos. O Partido Chega mantém o seu sentido cívico, procurando interagir de perto com todos os fregueses, conhecer os seus problemas e compreender aquilo que pretendem para a nossa freguesia. Como é apanágio do Chega, respeitaremos todas as ideias apresentadas de todas as forças políticas representadas nesta Assembleia, independentemente da sua ideologia, não excluindo nenhuma opinião, nem criando obstáculos meramente políticos. Fazemos votos que todos juntos possamos continuar a contribuir para o bom funcionamento da União de Freguesia. Cresceram na nossa União de Freguesia diversos pontos de interesse, tanto culturais, comerciais e sociais. A Feira de Massamá Montabrão é um bom exemplo do funcionamento interno, mas ambas as freguesias a trabalhar juntas para gerar comércio e ligações sociais. E esperemos que num futuro próximo não seja essa mesma feira a mostrar que o que tanto custou a criar seja destruído, com o esquecimento de que temos de manter a nossa feira semanal honesta, limpa e, acima de tudo, justa. Em simultâneo, outros pontos se degradaram, com o desaparecimento quase total do mercado de Massamá e um shopping center de Massamá, que outrora foi o ex-libris do nosso concelho, tornou-se num espaço quase inoperante. As comemorações dos Santos Populares da nossa União de Freguesias, que tanto enchem a alegria aos corações dos fregueses, depois de tanto tempo de sofrimento e afastamento devido à pandemia, deram origem a uma grande festa, bem organizada e um exemplo de que conseguimos todos fazer quando trabalhamos no mesmo sentido. Queremos parabenizar o Sr. Presidente da Junta, o seu Executivo e, acima de tudo, os funcionários da União de Freguesias que demonstraram enorme profissionalismo, uma grande capacidade de trabalho e prescindido do tempo com a sua família para que o evento tivesse o sucesso reconhecido em todo o concelho. Uma comemoração realizada para enaltecer o santo padroeiro da nossa terra, o São Pedro, mas que foi realizada um pouco cedo, pois, como sabemos, a data correta seria no penúltimo dia do mês de junho, mas que certamente a antecipação se deveu às melhores razões organizacionais, ou terá sido apenas para não entrar em concorrência direta com as comemorações camarárias. Talvez o Sr. Presidente da Junta deveria esclarecer para que não cresçam vozes divergentes. Estas comemorações, bem como outras que virão, foram feitas com um excelente arraial de comes e bebes e produtos artesanais, onde o comércio local de Massamá Montabrão, certamente convidado em primeira mão pela União de Freguesias para se juntar às comemorações, com apoios diretos tanto organizacionais como logísticos e até legais, de forma a serem eles a poder mostrar os seus produtos, ganhar clientes, criar laços com a população e recuperar as perdas dos últimos 2 anos. Infelizmente não foi muito aceite, estando presente na sua grande maioria comerciantes de outras freguesias. Acredito ao Partido Chega que nas comemorações futuras seja feito um esforço adicional também da União de Freguesias para que sejam os nossos comerciantes a apresentar os seus produtos. Sr. Presidente da União de Freguesias de Massamá e Montabrão, Dr. Pedro Brás, o Chega estará sempre ao lado dos fregueses que ajudam esta nossa freguesia a crescer, dos jovens que anseiam criar as suas famílias na nossa freguesia, dos idosos que durante uma vida aqui trabalharam e que são uma das nossas maiores riquezas culturais e de todos os comerciantes residentes ou não que dão vida e cor às nossas ruas, pelo que poderá contar com o apoio do Chega quando para eles for necessário trabalhar. Obrigada. Passávamos então à intervenção do grupo da CDU, se faz favor.
Estou? Sim. Então, muito boa noite a todos os que estão aqui presentes, também aos que nos acompanham por via remota. Pronto, esta é uma sessão inusual, a CDU não é dos primeiros a falar, normalmente é o grupo político que pede sempre para falar primeiro, mas, no entanto, não vemos mal nenhum disso, vemos também, tínhamos aqui os cumprimentos a felicitar aqui as freguesias pela sua criação, pelo aniversário, mas dizer também que este debate, em particular da reorganização administrativa, teve aqui já lugar na última Assembleia de Freguesia, por nossa iniciativa, e que continuamos a considerar que perdemos aqui uma oportunidade que a lei depois não nos permitirá abraçar. Como o tema, ou melhor dizendo, o objetivo aqui da sessão era relativamente lato e procurando não repetir também muito do que já foi dito pelas diferentes bancadas e que provavelmente será também a ser repetido, nós decidimos concentrar-nos num único tema, num tema que é o da saúde, que queremos que tem muito impacto na vida dos fregueses. Ouvimos testemunhos muito duros de dificuldades, porque passam tantos fregueses, de dificuldades em acesso a consultas de especialidade, tratamentos, serviços de urgência. E falamos também aqui de notícias tão graves que têm surgido, do condicionamento das urgências como ginecologia, obstetrícia, aqui no Amadora Sintra, e também, como é evidente, todos aqueles que madrugam à porta do Centro de Saúde de Montabrão para tentar obter uma consulta no dia. A história ensina-nos como os serviços públicos advêm de longos processos sociais de luta por direitos. Bastaria recuarmos aos tempos em que não existiam cuidados de saúde democraticamente disponíveis, em que era, consoante as profissões e os locais, que havia algum acesso. Era o tempo dos médicos de renome, como os que ainda estão presentes na nossa toponímia, um tempo que reconheceremos na escrita de Fernando Namora, por exemplo. Fruto de Abril, a instituição do Serviço Nacional de Saúde ilustra bem a dinâmica popular de conquista de direitos do período revolucionário e dos tempos que lhe seguiram, de ruptura com a ditadura fascista. A composição de um serviço que solidariamente cobre todo o território nacional, garante o acesso a todos os cidadãos por igual e tem o propósito de não nos onerar duas vezes pelos atos médicos, nos impostos e na sua execução. Este aspecto aqui, veremos que com as taxas moderadoras já foi um pouco alterado. Mas antes disso, assinalar ainda que, para além de aspectos organizacionais, como o estabelecimento de carreiras de medicina, de enfermagem e outras profissões, a criação da figura do médico de família e do enfermeiro de família, o planeamento de cuidados de saúde e a sua adequação às necessidades das populações, foram ainda acompanhados de um esforço imenso em criar as infraestruturas alinhadas com estas necessidades. E aqui, evidentemente, o Hospital Professor Fernando da Fonseca, o Amadora Sintra, é um exemplo deste caminho percorrido e, neste caso, estamos a falar até aos anos 90. Os efeitos desta evolução, num prazo lato também, são reconhecidos internacionalmente como conquistas da saúde, e há aqui pelo menos dois indicadores a salientar: o da mortalidade infantil à nascença, que no nosso país é de 3,3 por milagem, portanto por cada 1000 nascimentos. Na União Europeia, 27, estamos a falar de um valor de 4,4. Aqui, infelizmente, também tivemos notícias recentes de como há uma inversão da tendência nos últimos anos, um aspecto que é sem dúvida preocupante. Mas ainda, voltando àquelas que foram as conquistas da saúde, temos aqui as questões, por exemplo, da esperança média de vida à nascença, que no nosso país se cifra quase nos 80 anos, também aqui bastante acima da média da União 27 e até com uma menor diferença entre homens e mulheres, o que é um indicador de igualdade também no acesso à saúde. Por outro lado também, aqui poderíamos falar de uma perspectiva estritamente economicista, da maneira como a saúde é um investimento, na medida em que assegura horas trabalhadas pelos trabalhadores, que não vão falhar, e isso tem também impacto nas contas do país, para quem quer muito ter as contas certas. Todavia, apesar de ainda bem presentes os valores de Abril, outros ventos sopraram e verificaram-se alterações contrárias no Serviço Nacional de Saúde. E aqui já falei, aquele tendencialmente justaposto ao gratuito, que deu aso às taxas moderadoras. Mas também as renovações organizacionais trouxeram uma autonomia encapotada e sem os meios necessários de implementação. Foi o caso dos modelos das unidades de saúde familiar, mas poderíamos também discutir a tendência centralizadora dos agrupamentos de saúde.
Um outro aspecto saliente foi a incapacidade de alargar os cuidados abarcados pelo serviço público. Aqui estamos a falar dos cuidados continuados, paliativos, mentais, mas também a saúde oral, a nutrição, a dietética. O traço fundamental desta deturpação do Serviço Nacional de Saúde foi o desinvestimento na saúde e nos territórios pelos sucessivos governos PS, PSD e CDS. E aqui apontamos como o município, neste momento, e já no passado recente, assumiu a construção de equipamentos diversos sem receber meios para tal. Isto é injusto para os contribuintes, acabamos de pagar 2 vezes as mesmas infraestruturas, e também mina aqui a unidade territorial do Serviço Nacional de Saúde. Temos como exemplos os centros de saúde, que estão aqui de Queluz, mas também o de Massamá, que já agora assinalar que não se tornou ou não foi durante tanto tempo o mono como aqui o Centro Lúdico onde hoje estamos, porque a CDU mobilizou a população e fomos capazes de pressionar pela sua abertura. Mas temos também a questão do Hospital de Sintra, nos planos diretores há mais de 20 anos, e que a Administração Central arrasta, rasgando os acordos assinados e sucessivamente empurrando a fatura para a Câmara Municipal de Sintra, da qual o PS, apoiado por outras forças políticas, aceitou depenar o município por mais de 50 milhões de euros, desviando daquelas que são as suas áreas de atuação, das áreas de atuação do município. Em troca, temos a promessa de um mini-hospital sem capacidade para a população existente e sem as especialidades necessárias, por exemplo, pediatria. Os prestadores de saúde privados continuarão a agradecer a falta de serviços públicos de saúde em Sintra. Fazemos notar que Portugal mantém-se na cauda da Europa no que ao número de câmaras dispõe, com cerca de 360 câmaras por 100 mil habitantes, face à média europeia de 590 camas. A dotação prevista para o mini-hospital não vem com certeza a ajudar neste indicador. Falamos igualmente de desinvestimento nos profissionais de saúde, na incapacidade de fixar no Serviço Nacional de Saúde novos quadros face às fracas perspectivas de carreira. Nos concursos para médicos de família, neste momento mais de 1/3 das vagas ficam por preencher, por ocupar. Também aqui na cauda da Europa, 270 médicos por 100 mil habitantes, que se compara, por exemplo, com os 360 médicos por 100 mil habitantes aqui da nossa vizinha Espanha. São diferenças assinaláveis e que mais nos assustam quando nos acercamos da realidade local. O agrupamento de centros de saúde de Sintra é o agrupamento com o maior número de utentes sem médicos de família em valor absoluto e relativo do país, entenda-se. Na unidade de cuidados de saúde primários de Belas, que apesar de todas as promessas se encontra ainda nas instalações de Montabrão, quase 2/3 dos utentes não possuem médico de família. Daí as filas que assistimos de madrugada à sua porta e o desespero de alguns utentes, em particular com todos os atrasos que já temos sofrido do período da pandemia. Já nas unidades de saúde familiares de Massamá e de Montabrão, na prática não havendo utentes sem médico de família, a marcação de consultas não é imediata, ou seja, os prazos são atirados para a frente, em particular nas especialidades, encaminhando com isto muitos utentes para fora do Serviço Nacional de Saúde. Soubemos ainda que, no caso da Unidade de Saúde Familiar de Montabrão, 2 médicos estarão prestes a reformar-se, perigando com isto o serviço e a prestação de cuidados de saúde a diversos utentes. Quem ganha com este cenário? Quem o desenhou. E aqui, até agora, poderia estar a dizer coisas em que todos, se calhar, nos reveríamos. A questão, e até já temos informalmente falado sobre elas, a questão é que, quando toca de apontar o dedo, se calhar não vamos todos concordar. E, no nosso caso, defendemos que este cenário em que estamos presentemente advém dos governos PS, PSD e CDS, que aqui obedecem aos interesses dos grandes grupos económicos. Não posso não referir aqui, por exemplo, que a redução do número de camas do setor público é apenas equiparada por um igual crescimento dos serviços nos privados, que é como se fosse aqui uma transferência orquestrada pela mão invisível da política. Os grupos privados a atuar no setor da saúde já têm mais de 50% das unidades de saúde em Portugal. E se formos a olhar para o nosso concelho, é particularmente gritante que, enquanto o dito hospital público andou a marcar passo durante tantos anos, as clínicas privadas graçam, aproveitando boas localizações e absorvendo o máximo de serviços possíveis do Serviço Nacional de Saúde.
Acresce ainda aqui o financiamento da medicina privada e das farmacêuticas por via da ADSE e dos seguros de saúde privados, cujo consumo é incentivado, quando não mesmo forçado, dada a falta de alternativas. Uma nota final aqui para as parcerias público-privadas, com os resultados que assistimos aqui mesmo na Amadora Sintra, mas também em Braga, lamentáveis para as populações, mas com lucro garantido para os grupos privados que deles se aproveitaram. Caríssimos, preocupa-nos a todos certamente as notícias de encerramento de urgências, de falta de profissionais de saúde, de equipamentos e viaturas médicas, do subdimensionamento das infraestruturas, e aqui olhar para o Hospital Amadora Sintra, que serve presentemente 600 mil pessoas de 2 concelhos. É, pois, necessário um reforço do Serviço Nacional de Saúde e o papel das autarquias locais não deveria ser absorver os pedaços em que o Serviço Nacional de Saúde está a ser estilhaçado. A descentralização de competências, e aqui entre aspas, também já foi referida pelo Sr. Presidente, mas sobre isto temos uma leitura diferente, não é? Uma descentralização em que não há meios para as executar, não é verdadeiramente uma descentralização, é um assacar de competências para as autarquias locais. E isto é um caminho perigoso e que urge reverter, ao contrário do que se assume alegremente atualmente em Sintra. No entender da CDU, as autarquias locais, como a nossa União de Freguesia, devem-se assumir enquanto agente de saúde pública, sem substituir o SNS, mas reforçando a sua ação. Nos momentos de maior aperto, como vimos na pandemia. Na promoção de cuidados de saúde primários, ministrados pelo Serviço Nacional de Saúde, acompanhando e contribuindo para a eficácia e acesso de toda a população. No incentivo à adoção de estilos de vida saudáveis, em linha com as diretrizes dos serviços de saúde, mas também na reivindicação política dos cuidados de saúde necessários à população. E atenção aqui para o que se passa no Centro de Saúde de Monte Abraão, mas que vemos também aqui com a população de Massamá. Nomeadamente, o provimento de médicos de família e também de enfermeiros de família. Em suma, é necessário que as autarquias locais exijam o cumprimento das promessas dos governos da Administração Central e que o Serviço Nacional de Saúde saia reforçado. Muito obrigado. Podia então agora de seguida a intervenção do grupo do CDS, a favor. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia. Ok. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da mesa da Assembleia de Freguesia e Senhoras Secretárias. Sr. Presidente da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão. Senhoras e Senhores vogais das diversas bancadas desta Assembleia. Senhoras e Senhores membros do Executivo da Junta de Freguesia. Senhoras e Senhores funcionários da Junta e restantes intervenientes nesta Assembleia de Freguesia. Senhoras tradutoras de linguagem gestual. E uma saudação muito especial a todos os cidadãos aqui presentes, assim como todos os que estão a acompanhar-nos online. Com a criação da cidade de Queluz em 12 de julho de 97, criaram-se também as novas freguesias de Massamá e Monte Abraão. Em 2013, por força da reorganização do território imposta pela Troika, como já aqui foi falado, a Unidade Técnica da Assembleia da República decidiu agregar uma união de freguesias de Massamá e Monte Abraão, apesar destas duas freguesias terem realidades bastante diferentes e necessidades distintas, como todos sabem. Ao longo de todo o processo da reorganização administrativa do território, o CDS sempre se manifestou contra a união destas freguesias e propôs outras soluções. Como não foi apresentada uma solução, a Unidade Técnica decidiu, e nós, como já todos estávamos à espera, decidiu mal, pois para haver esta união de freguesias deveriam ter sido feitos acertos aos limites da nova freguesia e o competente reforço financeiro orçamental tão importante para o desenvolvimento da nossa freguesia e para melhorar a qualidade de vida de todos os que aqui vivem, trabalham e estudam. Hoje, o CDS, mais do que falar do Estado da Freguesia, vem propor um caminho alternativo de estratégia para a união de freguesias de Massamá e Monte Abraão.
Foi trazida uma proposta a esta Assembleia no dia 28 de junho de 2022, chumbada pelo PS, BE e com a abstenção do Chega, para a criação de uma comissão que tinha como objetivo compilar elementos e analisar quais foram os benefícios ou prejuízos desta união. Com base neste estudo, propor que fosse o que fosse mais vantajoso, a descentralização, a desagregação da União de Freguesias de Massamá e Montabrão ou a reorganização dos seus limites territoriais. Não nos podemos de todo aliar da responsabilidade de salvaguardar o superior interesse das populações em questão. Mas planear e estruturar o mesmo, não de forma individualizada, mas sim no todo e neste âmbito, até os limites das freguesias devem ser estudados e analisados. Damos nota que para o CDS-PP a nossa União de Freguesias deve ser parte ativa neste processo, desencadeada em várias freguesias deste Conselho e para o efeito deviam munir-se dos meios e ferramentas que permitissem dar uma melhor resposta aos anseios e problemas das populações, encontrando as melhores soluções de sustentabilidade e de futuro. Não somos os arautos deste pensamento, são os próprios fregueses que transmitem às forças políticas o seu descontentamento com a agregação. Compete-nos a nós dar voz ao seu desconforto. Não podemos desculpar-nos e não poderá esta situação ser redutora na obrigação de continuar a trabalhar em prol de uma melhor solução para Massamá e Montabrão. Passados quase 10 anos e com a promulgação da Lei nº 39 de 2021, é possível desencadear os procedimentos necessários visando a desagregação das freguesias e o acerto dos limites territoriais das mesmas. Vemos aí uma oportunidade de corrigir erros passados. Por isso, gostaríamos que tivesse sido criada uma comissão para avaliar o que de bom e de mau obtivemos com esta união. Importa olhar para estes últimos 10 anos e avaliar se a população beneficiou alguma coisa com esta união, se as receitas correntes provenientes da delegação de competências foram reforçadas ou não, e se os investimentos que foram feitos têm resolvido os principais problemas da população e da nossa freguesia. Deveríamos também avaliar se não seria o momento adequado para resolver a situação dos limites territoriais, dado que efetivamente existem situações incompreensíveis, como por exemplo o Casal da Barota, mais conhecido como Massamá Norte, que pertence a Belas, mas onde os moradores se identificam e se sentem mais ligados a Massamá. Vejamos o e-mail enviado a esta Assembleia na pessoa do seu presidente da Assembleia de Freguesia, pela Associação de Moradores de Massamá Norte, ou a zona da Anta de Montabrão, que também pertence a Belas, mas que está a escassos metros das casas de Montabrão. E como até o próprio nome indica, chama-se Anta de Montabrão e não Anta de Belas. Penso que não estou errado com esta observação. Temos também um bairro localizado ao lado do IC19, que todos pensam pertencer ao Concelho de Oeiras, e até os acessos para se lá chegar são através das estradas de Terceira, mas que por ironia do destino pertence a Massamá. Não tem qualquer ligação. Ok, mas... Caros amigas e amigos, a nossa freguesia não é só território. A nossa freguesia vale sobretudo pela sua população e é para ela que temos de olhar com atenção e trabalhar. A nossa União de Freguesias de Massamá e Montabrão tem mais população que muitas cidades e concelhos de Portugal, que, associada à nossa excelente localização, poderia e deveria ser um território mais qualificado, com mais capacidade de atração de investimento interno e externo, capacitado para acolher projetos de referência, apostando em medidas ambientais e de sustentabilidade, potenciando por essa via a melhoria da qualidade de vida de todos. Para isso, é preciso descentralizar as competências que estão ainda atribuídas ao município de Sintra, passando-as diretamente para a esfera da responsabilidade das freguesias.
As freguesias são quem estão mais perto das pessoas, são o órgão autárquico que melhor conhece o seu território e as suas necessidades e, por isso, devem apostar fortemente na competência e na capacitação. Não faz sentido que a construção e manutenção dos parques infantis, instalações de abrigos, dos autocarros, gestão das escolas primárias, as obras nos espaços públicos e a manutenção do espaço verde não sejam uma competência própria das juntas de freguesia, permitindo que as mesmas passem a ser elegíveis a fundos comunitários que advêm do próximo quadro Portugal 2030, para que possam fazer aquilo para o qual têm mais competência. Caso a opção seja na continuidade, o CDS-PP irá sempre procurar defender o melhor para os seus fregueses, dizendo presente na discussão e na salvaguarda dos superiores interesses das suas populações. Excelentíssimas senhoras e senhores, o CDS-PP está, como sempre esteve, disponível para ajudar a encontrar soluções e a implementá-las para o bem de todos. Por isso, partilhamos hoje aqui algumas ideias que gostaríamos também que fossem acolhidas por outros partidos, porque para nós, a nossa freguesia e a nossa população estão em primeiro lugar. O mundo contemporâneo está em constante mutação e a uma velocidade impressionante. Cabe-nos, a nós autarcas, estarmos atentos a estas mudanças e agarrar as oportunidades para qualificar a nossa terra e ajudar a melhorar a vida das nossas populações. Como já devem ter reparado, repeti algumas notas já aqui referidas por outros vocais, mas o objetivo de reforçar o que o CDS-PP pretende não deixar esquecer os assuntos e que, para bem da nossa população, temos de repetir sempre que o entendamos necessário. Finalmente, mas muito importante, como é evidente, queremos dar os parabéns pelos 25 anos da criação das freguesias, na pessoa do seu presidente. Disse. Pedi agora, portanto, ao grupo do PSD que fizesse a sua intervenção. Muito obrigado. Boa noite. Excelente. Ao Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, ao Presidente do Executivo da Junta de Freguesia, aos membros eleitos desta Assembleia de Freguesia, aos membros dos serviços da Junta de Freguesia, caras fregueses e freguesas de Massamá e Montabrão. Por tudo o que reconhecemos ter sido feito até hoje, o dia do 25º aniversário da nossa comunidade, hoje estamos aqui reunidos para debater sobre tudo o que está por fazer amanhã. Hoje estamos aqui para debater os planos para os mais de 350 mil metros quadrados de espaços verdes da nossa freguesia, sem contar naturalmente com as porções de selvas urbanas que vemos crescer nos passeios, nos quais procuramos dinamizar atividades para promover a coesão e inclusão social para todos. Hoje estamos aqui para debater os planos para os mais de 3 mil alunos das escolas da nossa freguesia, sem olhar aos decréscimos sucessivos das mesmas nos rankings nacionais, para os quais procuramos oferecer apoios vitais ao seu sucesso escolar, através de bolsas que incentivam o mérito de todos. Hoje estamos aqui para debater os milhares de quilos de lixo urbano recolhidos nas ruas da nossa freguesia, sem contar com os habituais adereços plásticos de rua que nos habituamos a ver voar em certas ruas, para os quais procuramos acrescentar e melhorar os atuais locais de despejo, acompanhando as batalhas locais dos fregueses. Hoje, caras vogais e caros vogais desta Assembleia de Freguesia, hoje estamos aqui reunidos para debater o local onde crescemos, alguns vivem, e o qual aqui todos fomos eleitos para representar. Um local onde temos uma privilegiada localização, mas até ao dia de hoje continuamos a ter mais zonas isoladas de comércio local por não fazerem parte do bloco central da freguesia. Um local onde temos um excelente centro de saúde, mas até ao dia de hoje continuamos a ter uma família à procura de um médico de família para viver melhor na nossa comunidade e não ter de madrugar à porta do centro para ter uma consulta. Um local onde temos escolas com uma nova cara, mas até ao dia de hoje continuamos a ter um estudante que quer estudar e não tem uma biblioteca. Um local onde temos obras em muitas vias, mas até ao dia de hoje
continuamos a ter menos lugares de estacionamento para cada família residente na nossa comunidade. Um local onde reperfilamos vias para melhorar a mobilidade, mas até ao dia de hoje continuamos a ter um ciclista que não consegue utilizar as ciclovias de forma contínua na nossa freguesia. Um local onde temos zonas industriais funcionais, mas até ao dia de hoje continuamos a ter uma empresa a empregar mais de 1000 residentes na nossa comunidade. Um local onde temos uma economia local diversa, mas até ao dia de hoje continuamos a ter um cartão freguês que apoia o comércio a reduzir as suas margens na freguesia. Um local onde temos uma população diversa, mas aos dias de hoje não vemos construção residencial ativa. Um local onde temos uma esquadra, mas aos dias de hoje o sentimento de insegurança continua presente na nossa comunidade. Um local onde temos grupos desportivos reputados, mas aos dias de hoje continuamos a ter um atleta que não encontra um espaço para treinar na nossa freguesia. Mas isto, caras e caros vogais desta Assembleia de Freguesia, mas isto são apenas os primeiros passos no caminho que temos pela frente. Porque ontem, poucos meses depois de eleitos os membros deste Executivo e Plenário, e menos tempo ainda depois de vermos como recuperadas velhas liberdades, é possível sentir o pulso vibrante da democracia por entre as diversas pessoas, ideologias e bancadas que compõem a Assembleia que procura refletir a nossa comunidade. Porque ontem, este espírito de construção permitiu que a bancada do Partido Social Democrata tenha conseguido aprovar por vasta maioria a recomendação de uma iniciativa construída junto de fregueses e artistas locais. E hoje estamos aqui reunidos para debater e escrever mais um momento na história coletiva da comunidade de Massamá e Montabrão, e porque hoje esta é a postura que o Partido Social Democrata procura trazer para esta democracia, para este plenário e para a nossa comunidade. A construção conjunta de mais 25 anos na história de Massamá e Montabrão. Muito obrigado. E então agora a intervenção do Grupo do Partido Socialista. Boa noite à Assembleia, cumprimento a mesa na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento o Executivo na pessoa do Sr. Presidente de Junta, cumprimento também os meios técnicos que estão a transmitir esta Assembleia, tanto a linguagem corporal, a língua, tanto transmissão, tanto o nosso pessoal também, quer dizer, eu já digo nosso porque eu estive na Junta durante muitos anos e, portanto, para mim são o nosso pessoal da Junta de Freguesia que nos apoiam nesta transmissão, os senhores vogais presentes das outras bancadas, o público em casa que nos está a assistir e certamente com muita atenção. Nós, como foi dito, hoje estamos a comemorar os 25 anos de uma freguesia, de várias freguesias, de Queluz, enfim, Montabrão, Massamá, e também, simultaneamente, os 13 anos, os 12 anos, 13 anos da freguesia, da União de Freguesias de Massamá e Montabrão. É evidente que eu não vou repetir aquilo que já foi dito aqui, porque todos estamos de acordo em muitas coisas, todos estamos também em desacordo, e isso é em democracia, é o que é natural. O que eu venho aqui falar é do que existe hoje e do que existia quando tomámos posse, e, portanto, a qualidade que temos acrescentado em várias áreas. Portanto, houve realmente um reforço e aposta na ação da proximidade com associações do tecido empresarial, município e parceiros. Houve um investimento na modernização dos serviços da administração da nossa Junta, portanto da Junta. Também a democracia participativa, portanto, é um fator importante que hoje já é uma realidade nas nossas freguesias, na União de Freguesias de Massamá e Montabrão. O reforço do quadro pessoal com outro nível de qualidade e também com os meios técnicos que é possível também utilizar. No caso da nossa juventude, hoje considero que tem muito mais apoio, muito mais atividades, portanto, as atividades hoje também são
vocacionadas e dirigidas para eles. A iniciativa de saudáveis como as caminhadas, os passeios. Portanto, eu estou a falar de uma coisa que existe. Não estou a falar de outras freguesias, não estou a falar de um país, porque é evidente que esse país, aquilo que se passa no país, tem influência na nossa freguesia. Mas o que eu venho aqui falar é daquilo que existe na nossa União de Freguesias. Portanto, é para isso que eu estou aqui. É evidente que ouvi com muita atenção todas as outras bancadas. Também me revejo em muito aquilo que foi dito aqui. Outros não me revejo. É evidente que, se calhar, estão um bocado desatentos. Eu, por natureza, sou uma pessoa atenta, que vivi por dentro, continuo a viver e com muita intensidade. E agora, pronto, cada um toma as dores dos outros, não é? Portanto, normalmente as dores que se tomam é do Governo Central, porque não faz isto, porque não faz aquilo, porque não transfere para as freguesias, porque não tem um hospital, porque não tem médicos, porque não tem enfermeiros. Portanto, isso são coisas que não são muito da nossa responsabilidade, não é? Portanto, nós estamos a falar aqui da nossa freguesia. E, portanto, aquilo que existia quando tomámos posse, portanto, há uns anos atrás, portanto, eu estive no Executivo, sei aquilo que existia na altura e sei o que existe hoje. Não estou no Executivo, sou um vogal da União de Freguesias de Massamá e Montabrão, mas estou atento àquilo que foi a evolução durante todos estes anos. O reforço na oferta dos parques caninos, parques infantis, zonas de lazer, investimento em intervenção comunitária, projetos em curso, mercearia solidária, farmácia, a loja social, Ciclarte, o Olá Bebé, que é um projeto muito interessante para as mães, portanto, para as pessoas que vão ser mães, não é? E que não sabem muito bem como lidar com estas situações. Portanto, tem um apoio da Junta para que, enfim, a sua primeira criança possa ter um nascimento de melhor qualidade e com princípios melhores, porque tem o apoio de pessoas especializadas que estão lá e que a Junta disponibiliza este serviço. 25 anos, não é? Eu não tenho essa idade, já sou um pouco mais idoso, mas acompanho há muitos anos as freguesias de Massamá e de Montabrão. Fiz, como disse, parte de vários executivos, isso não vem aqui a talho de foice, portanto isso não é para aqui chamado, mas aquilo que eu revejo e que me revejo e que contribuí também, assim como outros, ninguém faz nada sozinho, na área cultural. A área cultural que era algo em quem eu me empenhei, dei o que podia dar e sei o que é que existe hoje. E o que existe hoje é que todos nos empenhámos, todos demos a nossa cota parte, todos quisemos que fosse uma marca da freguesia, de tal forma que é uma marca da freguesia que passou a ser marca do Concelho de Sintra e não só. Portanto, há muitas freguesias por aí espalhadas que se inspiraram naquilo que nós fizemos. Nós também não inventámos nada. Nós apenas andámos a pesquisar e a formatar aquilo que os nossos fregueses gostariam que fosse para a freguesia. As festas no parque, recordo-me no início da tomada de posse, as festas no parque, a primeira marcha popular que cá veio foi no Parque Salgueiro-Maia, uma marcha pequena, e como as pessoas, enfim, era aquilo que as pessoas também gostavam que estivesse aqui, nós fizemos uma pequena Avenida da Liberdade e, portanto, levámos as marchas para a nossa avenida. E cada vez fomos acrescentando mais qualidade, trazendo marchas de Lisboa, também marchas do Concelho de Sintra, em que foram acrescentando e colocando uma fasquia bastante elevada nesta área cultural. Portanto, neste ano, por exemplo, foi com orgulho que eu vi associações e ATLs, o Barco do Mimo, por exemplo, que deu muito trabalho, certamente, que estas crianças fossem desfilar, e para elas é um momento muito importante na vida delas. Elas vão recordar isto por muitos anos. Portanto, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos precisamente para deixar uma marca. E as marcas, umas podem ser, enfim, marcas que vão para essa vida fora e outras podem ser menos agradáveis.
o Arraial Popular, as mostras de teatro sénior. Portanto, a mostra de teatro sénior era a Universidade Sénior, tinha os seus teatros, e muitas vezes o que diziam era nós fazemos teatro e ficamos por aqui. E nós não saímos. Portanto, a Universidade Sénior ninguém passa de ano, portanto, as pessoas passam melhor qualidade na sua qualidade de vida, cuidam uns dos outros, porque se um não vem, o outro telefona, o que é que se passa, e portanto nós arranjamos uma forma de que eles se mostrem, eu estou a falar o Partido Socialista, porque o Partido Socialista é quem está na junta, e portanto arranjou uma forma de levar ao público aquilo que as pessoas menos jovens estavam a fazer na universidade. Portanto, e aquilo foi gratificante de ver durante estes anos todos, portanto, estes eventos, trazer também outras universidades que vieram para aqui e, portanto, hoje é outra marca da freguesia, que é exatamente a Mostra de Teatro Sénior, que já foi levada a efeito. A Feira das Instituições, portanto, uma feira excepcional em que as instituições da freguesia vão mostrar aquilo que se faz dentro da sua instituição. Portanto, vão levar ao público o que se faz dentro da sua instituição. E, como sabemos, Massamá e Montabrão têm uma grande riqueza a nível de associações. Portanto, há muitas associações, há muitos jovens que estão por aqui. E, portanto, é para esses que o Partido Socialista está a trabalhar. Portanto, não estamos a ver realmente o que é que está em Miragaia e não sei onde. Estamos a ver aqui, estamos concretamente a falar disto. Na área, a Feira Medieval, algo que não existia aqui e que toda a gente achou que era interessante trazer para aqui. E a prova disso é que a Feira Medieval é algo que, nos dias que ocorre, portanto, as pessoas vão, as pessoas gostam e sentem saudades durante estes tempos que não temos, que o Partido Socialista e a Junta da Freguesia não pôde levar ao terreno essa Feira Medieval. Portanto, as pessoas falavam, recordavam-se daquilo que é triste, não temos cá isto, mas certamente que irá haver, penso eu que irá haver, porque são marcas da freguesia, são marcas que as pessoas se recordam. E, portanto, é para isso que nós também, o Partido Socialista, trabalha, aconselhando o Executivo da Junta, em algumas propostas, e, portanto, o que eu gostaria é que todas as outras bancadas também tivessem algumas propostas para chegar ao Executivo em relação a todas as situações e aquilo que se quer fazer na freguesia. Portanto, criticar é algo que é importante, criticar, mas também construir. E construir é levar propostas e poder fazer algo pela freguesia. Acredito que todos estamos aqui a fazer algo para a freguesia, todos querem o melhor para a freguesia, mas o que eu ouvi aqui em alguns discursos que tiveram aqui é que foi exatamente alguns, sim senhora, que se revêem com aquilo que foi feito e que têm também propostas para que se faça algo diferente, mas outros não. Outros estiveram aqui exatamente só, a dizer mal, a trazer para aqui uma situação, assuntos que são assuntos nacionais, são assuntos que têm a ver com, que têm um reflexo aqui, é evidente que tem, mas o que acontece ali é uma coisa que nós não podemos ter uma intervenção direta, nós temos de ter aqui uma intervenção, e é aqui exatamente o local próprio, a Assembleia de Freguesia, em que trazem propostas e em que vêm aqui, enfim, com algumas críticas, ninguém faz nada perfeito, o que as pessoas fazem aqui é também uma missão, estamos aqui todos numa missão, portanto, tivemos um programa, esse programa está a ser cumprido, algum não se consegue porque não depende exatamente de nós, que depende exato do exterior. O que eu falava aqui da pena da Praia Sénior, que foi uma pena que não se tivesse levado a efeito a Praia Sénior nestes últimos anos, mas agora exatamente está outra vez levar as pessoas idosas à praia. Os campos de férias, que também são campos de férias interessantes para as crianças, que eu hoje vejo algumas crianças, já não são tão crianças, têm 18 e 20 anos e que frequentaram os campos de férias da União de Freguesias de Massamá, neste caso da Freguesia de Massamá e Montabrão e depois da União de Freguesias de Massamá e Montabrão. E, portanto, hoje levam os seus filhos para lá. É prova de que estes campos de férias são campos com uma qualidade
bastante apreciável e com segurança. Na intervenção pública, no espaço público, é muito a dizer, mas foram criadas plataformas, a exemplo do que acontece noutras freguesias e noutros concelhos, em que as pessoas podem reportar diretamente e sinalizar um assunto que existe, que querem ser resolvido. O OP, o que existia, e o OP Jovem. E no OP Jovem, a juventude participou. Portanto, foram levados a efeitos vários projetos, e estão em construção alguns, e é interessante verificar a participação que esta gente, que nós dizemos normalmente os jovens não estão para aí virados, mas estão para aí virados quando nos chegamos ao pé deles e nos apresentamos como proposta e nos vamos ajudar, somos parceiros. Não é? E, portanto, também são projetos muito interessantes. O comércio local. Quando se diz que o comércio local é o cartão freguês, é um cartão que apenas vem reduzir a margem dos comerciantes, não é verdade. O cartão freguês é algo que as pessoas se revêem e que o comércio também quer que exista. Portanto, o comércio também quer que exista. Eu não interrompi, portanto, agradeço que não me interrompa e, portanto, quando estiver algum assunto para tratar a esse nível, se calhar falaremos lá fora, que era muito interessante eu passar-lhe alguns dados que iam completar a sua versão de que o comércio local apenas é diminuir a margem. Não é diminuir a margem, porque quem conhece o comércio local, quem anda a bater porta a porta no comércio local, sabe perfeitamente o que é que eles querem. E, portanto, tem sido em crescendo, eles têm agradecido aquilo que tem acontecido e realmente têm tido mais negócio. A margem, é verdade, ninguém dá nada. Quer dizer, as pessoas que dão alguma coisa também querem receber. E o que acontece é que o comércio local tem tido um crescimento. Agora, ninguém é obrigado a aderir ao cartão freguês. Portanto, as pessoas dizem, eu não quero o cartão freguês. E outros dizem, eu quero o cartão freguês. E é evidente que tem sido em crescendo. Também foi criado para facilitar esta questão do acesso aos descontos, o que foi criado um site dedicado ao cartão freguês. E neste site as pessoas podem consultar aquilo que os seus descontos, as lojas estão disponíveis, onde podem ir. É evidente que dizemos, foi criado aqui. Não, existe para o país inteiro, existem muitos cartões fregueses, existem muitos modelos. Este é um modelo que se adapta aqui por enquanto e que vai estar em crescendo. Eu podia falar de muito mais coisas, podia falar daquilo que foi aqui dito, mas não vale a pena repetir. O Sr. Presidente da Junta teve uma intervenção, abordou muitas questões, tirou-nos aqui uma margem, no sentido de que não vamos repetir aquilo que já foi dito. As outras bancadas também abordaram essas questões e muito bem. E também têm algumas divergências, que é natural, em democracia é assim, as pessoas têm divergências, têm que apresentar, mas o que eu aconselho, se é que me permitem que aconselho, é que todas essas divergências, neste local, que é o local próprio, sim senhor, mas também na Junta de Freguesia. Temos que, na Junta, exigir como cidadãos normais. Portanto, eu sou um cidadão normal, que estou por aqui, na Junta de Freguesia, e quando vejo um buraco, e quando vejo um pilarete, e quando vejo as baratas a subir pelas paredes, e quando vejo não sei o quê, eu, exatamente, faço questão de informar a Junta de Freguesia que se passa isto. Pronto. Não vou dizer mais nada, porque também não quero criar um ambiente, este é um ambiente de festa dos 25 anos, e, portanto, estamos aqui a debater exatamente a freguesia, os 25 anos, o que queremos mais, como alguém disse aqui, para mais 25 anos. Se calhar já não estarei cá, mas se eu estiver, serei um dos públicos que vai estar aqui e que vem dizer há 50 anos atrás, lembra-se como foi. Portanto, exatamente isto tem o seu caminho. O caminho faz-se andando e tem o seu caminho. Portanto, já me estão a mandar calar, não é? Ali o nosso vogal do PS está-me a dizer corta, portanto eu não gosto nada de falar, mas agora estiquei-me um pouco. Muito obrigado, boa noite a todos. E vamos, obrigado, Sr. Presidente, e vou-me calar definitivamente. Vou desligar o microfone.
Vogais. Portanto, esta parte do formato desta Assembleia está completa. Íamos passar a parte do debate, mas antes disso, para terem alguma consciência dos tempos, eu passo a indicar. Portanto, o Bloco de Esquerda utilizou 6 minutos em 9, o Chega 6 minutos em 12, a CDU 11 em 12, o CDS 9 em 12, o PSD 4 minutos, portanto, em 16 e o PS em 17. Portanto, nós vamos passar, portanto, à fase de debate, pedindo, portanto, atenção dentro do possível. Vamos apenas com uma orientação para estes tempos tentar cumprir. Portanto, abriria assim a parte de debate, pelo que solicitávamos inscrições. Faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Secretários, Sr. Presidente da Junta e restantes elementos do Executivo, caros colegas da Assembleia de Freguesia, caros colaboradores da Junta de Freguesia, caros colaboradores que nos levam a esta transmissão via online aos nossos fregueses lá em casa ou em qualquer local que estejam, e ao público aqui presente. Primeiro, congratular-me com esta reunião, com este tipo de reunião. No anterior mandato tinha-se pensado em algo do género, mas um pouco diferente, mas não chegámos a fazer. Portanto, parabéns, no terceiro mandato, fazermos este tipo de reunião, que é, a todo o título, salutar. Segundo, dizer que fazer 25 anos de freguesia é algo de substancial para quem está cá há muitos anos nestas lides autárquicas. E há muitos de nós que estamos cá quase que desde o início, nos princípios destas lides autárquicas. Até alguém que está desde o primeiro executivo de Massamá, por exemplo. Ainda está entre nós e, por acaso, está ainda no Executivo da UFMA. Outros estão desde 2001, outros etc. Portanto, há muitos, ou alguns de nós, que estamos cá neste jogo político, neste jogo autárquico, neste jogo de lutar pelo bem-estar das nossas populações, desde a freguesia de Montabrão, desde a freguesia de Massamá, e nos últimos 9 anos na União de Freguesias de Massamá e Montabrão. Em segundo, queria saudar o Sr. Presidente e o Executivo pelo que foi-nos dado aqui a ouvir e, de modo geral, foram palavras simpáticas que se ajustam ao exercício das suas funções, ao que têm feito até agora. Eu estive no primeiro mandato da UFMA, onde era um mandato em que estava o CDS e o PSD representado. Foi um mandato tranquilo. PS, CDS e PSD funcionaram em pleno, na sua plenitude de funções. Não era por serem minoritários que não tiveram todos os apoios possíveis. Um segundo mandato em que o PS teve maioria absoluta e um terceiro mandato em que o PS está em minoria, mas tem os 7 lugares no Executivo. Portanto, houve aqui 3 zonas de trabalho, de constituição do órgão executivo,
no que diz respeito ao órgão deliberativo Assembleia, também foi bastante diferente do primeiro mandato para o segundo e para o terceiro. E, portanto, saudar, em primeiro lugar, algumas palavras, que já vou dizer de quem, que foram aqui referidas. E passo a referir o Sr. Vogal, o Carlos Vogal José Barroso, do Bloco de Esquerda, que aludiu, de um modo geral, um trabalho muito meritório, se calhar é pouco, do Executivo ao longo destes anos todos. Portanto, de parabéns ao Sr. Presidente de Junta e todos os vogais, os secretários ou tesoureiros que passaram pelos executivos da UFMA. Seguidamente, a Sra. Vogal Paula Cristina do Chega, no que diz respeito à União de Freguesias Massamá e Montabrão, teve uma atitude muito positiva, de certo modo concordante, quase em absoluto, com a atividade deste Executivo, referindo discordância em tudo o que não depende deste Executivo, nomeadamente políticas governamentais, nomeadamente políticas municipais. Nas governamentais, este Executivo poderá fazer pouco. Nas municipais, poderá fazer alguma coisa, e alguma coisa, de certeza absoluta, tem sido feito, e muito, ao longo destes 9 anos. Para se conseguir umas coisas feitas, é preciso algum tempo. Desde a ideia ao projeto. Eu passo a ver, passo a dizer, por exemplo, o que vi hoje. Nas instalações da Junta de Freguesia em Montabrão, o que foi pensado no primeiro mandato, em restaurar as instalações, hoje estava concluído e foi a primeira vez que eu vi. Portanto, tudo leva o seu tempo. Mas, portanto é assim, no que diz respeito à atividade autárquica da União de Freguesias, nestas 2 intervenções só vi elogios ou estarem de acordo. Em relação à CDU e ao Sr. Vogal Luís Coelho, também ele esteve no Executivo da Freguesia de Massamá, quando o PSD era maioritário, e sabe de que entrar no jogo de execução e da política autárquica é muito diferente da responsabilidade das funções de uma Assembleia de Freguesia, que é vigiar e controlar tudo o que o Executivo faz, mas muito diferente daquilo que as nossas redes sociais às vezes fazem transmitir, que é críticas e mais críticas e mais críticas, ou seja, treinadores de bancada, mas nunca entram no jogo. E, portanto, dou muito pouca validade a esses treinadores de bancada que nunca entram no jogo porque não sabem do que se trata. Porque senão tinham que saber conhecer as melhores estratégias, definir os melhores planos, o que é prioritário, o que é que não é prioritário, o que é preciso mudar de um momento para o outro. Porque, entretanto, houve circunstâncias várias, não é? Houve pandemia, houve guerra, etc. Portanto, em relação ao Sr. Vogal Luís Coelho, falou muito do Governo, saúde, não falo dessa área. O outro fórum é mais grandioso do que este, é a Assembleia da República. Se for também a nível municipal, o fórum também é outro, também de outra espécie. O que eu lhe posso dizer é que, no que diz respeito ao Centro de Saúde de Massamá, eu fui lá na semana passada e fui acompanhar alguém, e tive uma consulta de urgência no próprio dia, e esta semana tive uma consulta já normal de acompanhamento em relação ao problema de urgência. Portanto, tem lá no corredor a caminho da excelência, e eu penso que é um grande centro de saúde, a caminho da excelência. Eu lembro-me de há uns anos fazer um poste, e foi um poste que teve 600 e tal likes e adoros,
centenas de comentários, só uma crítica, porque uma pessoa morava perto e não tinha lugar ali, porque vinham as pessoas de Massamá, de Montabrão, acompanhar os médicos que estavam instalados em Montabrão e foram deslocados para aqui. Em relação a Montabrão, eu estive lá hoje, pacífico. Agora, chego a momentos menos bons, sim, reconheço perfeitamente. Isso veio a agravar a junção da Unidade de Saúde Familiar de Belas, que veio para ali, deixou de estar em Belas e veio para ali, e veio aumentar a confusão ali em Montabrão. Porque, na fase de instalação, eu conheci um técnico que me disse que era um centro de saúde modelo. Hoje não é de certeza absoluta e a confusão é enorme. Embora eu, como doente local, não tenha razões de queixa. E, portanto, o resto é política de governo e política camarária e que não vou por aí. Em relação ao Sr. vogal do PSD, Ricardo Oliveira, já nos habituou, desde o mandato anterior, a ter intervenções de um bom aluno, mas que falta-lhe muito calo para fazer comentários do género de que fez. Alguns para ter razão, não tive essa razão, mas a maioria deixa bem a desejar e, portanto, reveja-se no tempo em que o PSD foi poder autárquico da freguesia de Massamá. Portanto, por fim, é só congratular-me com a atividade do Executivo ao longo destes dois mandatos e este parcial, dar os parabéns a todos os fregueses lá em casa, residentes ou não residentes, com interesses aqui nas nossas duas freguesias e atualmente na União Freguesia Massamá e Montabrão, e para eles pedir-lhe uma coisa: sejam mais cidadãos ativos, participativos, sejam menos críticos e mais proativos. Não sejam tanto treinadores de bancada, mas entrem no jogo, reclamem quando têm que reclamar, pelas vias normais, porque alguém há de ler essa crítica, alguém há de ouvir, alguém há de estar no balcão a atender. E era isso que eu queria dizer, desejar-vos a todos uma boa continuação de mandato, e a Assembleia de Freguesia tem por obrigação exatamente de fazer este trabalho que está a fazer aqui hoje, que é fazer o ponto de situação e, a cada momento, estarmos em acordo ou desacordo com a bancada do PS, em acordo ou desacordo com o Executivo da Junta de Freguesia, que é, como se sabe, PS. Muito obrigado a todos. Não sei se há mais algum pedido de intervenção, por favor. Não haverá mais? Não havendo, portanto, passamos também à fase seguinte e última, que é a intervenção final do Sr. Presidente de Junta, que lhe pediu ao favor se dirigir ao palanque. Sr. Presidente, neste modelo cabe-me a mim fazer uma intervenção final deste debate do Estado da Freguesia, mas permita-me, antes de o fazer, de sublinhar a forma como esta sessão está a decorrer
e aquilo que são as posições e as visões de cada partido, que no fundo, e se nós olharmos com atenção, não distam assim tanto do caminho que este Executivo tem feito em prol da nossa freguesia, não são alternativa ao caminho aqui apresentados, são única e exclusivamente repetições de propostas àquilo que já temos vindo a implementar e àquilo que queremos fazer. E é sobre o que queremos fazer que agora dedico a minha atenção. Queremos, e porque estamos a falar da freguesia, obviamente que queremos, e porque achamos que esse deve ser o caminho, apostar e ter uma melhor mobilidade na nossa freguesia e no nosso concelho. Mobilidade que não é só de transportes, não é só de ferrovia nem de rodovia. É também ela de mobilidade suave. É também ela da valorização das ciclovias. É também ela da valorização de projetos tão estruturantes que depois embate com outra área fundamental que queremos desenvolver e trabalhar mais e aprofundar mais, o ambiente, como o Eixo Verde-Azul, que é um investimento de enorme relevância que eu próprio não falei, mas que gostaria de ter ouvido aqui falar por parte das bancadas desta Assembleia. Porque atrás do Eixo Verde-Azul vem outros projetos. Atrás do Verde-Azul vem a mudança de um paradigma da nossa comunidade e da nossa freguesia. Atrás do Verde-Azul vêm as relações de casa-trabalho, de lazer, de estadia, de aproveitamento daquilo que é o espaço, o pouco espaço que a nossa freguesia tem. A nossa freguesia é, no concelho de Sintra, aquela com menos área disponível, ao contrário do que aquilo que foi aqui afirmado. É a freguesia com menos área disponível. E o PDM também não permite que haja mais construção. E por isso, apostar em projetos como o Eixo Verde-Azul, desenvolver e promover os espaços que um dia serão o parque, não sei se florestal, não sei se urbano, mas será qualquer coisa do género, que liga Massamá ao Alto Colorido. Criar esse pulmão será com certeza transformar o nosso território. E é sobre transformar e sobre valorizar que importa também falar agora. Reforçar as competências e os meios é sem dúvida importante para desenvolvermos um melhor trabalho. Nós não aceitamos competências a qualquer preço e por isso não temos ainda o pacote daquilo que está previsto na lei transferido. Porque acreditamos que nós conseguimos fazer melhor, com os recursos justos, os recursos certos, nós conseguimos ser mais eficazes que o município e se conseguimos ser mais eficazes em algumas áreas que o Estado Central. Não temos nenhum pudor em nos substituirmos, quer ao município, quer ao Estado Central, se em causa estiver a qualidade de vida das nossas populações. Não temos nenhum pudor em poder contribuir da melhor maneira para o fazer, como aliás já o fazemos quando exercemos competências previstas na lei sem ainda esses recursos. Mas esse trabalho de reforço de recursos não é só um trabalho entre município e freguesias, é também um trabalho da Associação Nacional de Freguesias, que esta freguesia tem, na pessoa do seu presidente, também a figura de coordenador regional, distrital, dessa instituição que representa todas as freguesias. E o trabalho que a ANAFRE tem feito em prol das freguesias é um trabalho de enorme relevância. Chama a atenção aos senhores vogais que, para este Orçamento de Estado que agora foi aprovado, está contemplada pela primeira vez a execução da Lei das Finanças Locais no que respeita aos 2,5% do Fundo de Financiamento das Freguesias. Significa isto que as freguesias portuguesas, não só a nossa, mas todas as freguesias de norte a sul do país, vão receber mais verba por via do Fundo de Financiamento das Freguesias. Também é verdade, e o vogal falou disso, ainda bem que o falou, porque também é verdade que nós precisamos, para transformar o território e sermos mais
fazedores nessas matérias, de ter acesso a fundos comunitários. E isso foi e é uma possibilidade prevista neste Orçamento de Estado. O que agora se discute é quais as áreas. Vamos já entrar em todas que estão previstas na lei ou se vamos começar por algumas e depois fazer outras. Mas ainda aí, esta freguesia, mesmo sem ter esses fundos comunitários, tem procurado dar o seu contributo. Tem procurado através do fundo ambiental, tem procurado até mesmo, sem nenhum recurso, por exemplo, implementar sistemas de rega inteligente. E sobre ambiente também precisamos de aprofundar outras soluções, sermos criativos e sermos, de alguma maneira, parceiros do Serviço Municipalizado de Águas e Saneamento de Sintra. E por isso seremos sempre parceiros no que respeita à recolha de monos, seremos sempre parceiros no que respeita à criação de comércio sustentável, seremos sempre parceiros naquilo que respeita aos biorresíduos. Acreditamos que nessas parcerias e nessas aproximações entre as instituições nós vamos conseguir valorizar o nosso território. Teremos oportunidade ao longo deste mandato, bem aqui próximo deste auditório, ter uma creche municipal. Está para breve o despacho que permite o lançamento do concurso. Mas há pouco referia que nós passámos por desafios, passámos pelo desafio da reforma administrativa, passámos pelo desafio da pandemia, mas também estamos a passar pelo desafio da guerra. E as autarquias não são algo que não tem impacto nisso. Os custos materiais aumentam e, por isso, os custos de obras também. Os custos de manutenção também aumentam e o custo de acesso a bens também é mais difícil. Mas isso não deve, obviamente, ser sinónimo de impedimento. É apenas uma constatação de facto que todos nós sentimos na nossa vida diária. É apenas uma constatação que a vida hoje é bem diferente daquela que era há uns meses, mas que nós continuaremos a perseguir aquilo que são os nossos objetivos. E por isso, em breve, neste espaço que é o Centro Lúdico, incluindo o espaço exterior, teremos aqui mais uma resposta pública, mais uma resposta municipal. E termino falando de uma coisa que há pouco falei. Nós não temos pudor nenhum de aceitar, de acomodar e de desenvolver iniciativas, propostas vindas de outros partidos. Já o dissemos isso várias vezes. Desde que elas entrem naquilo que para nós é fundamental, valorizar a comunidade através do território, da economia local e das pessoas. Isso. Sr. Presidente, portanto, com a intervenção final do Sr. Presidente está concluída, portanto, esta Assembleia. Eu queria salientar que, para mim é um orgulho ter sido o primeiro Presidente a dirigir uma Assembleia do Estado da Freguesia, que me satisfez, digo sinceramente. Gostei bastante, portanto, das intervenções e dizer também a todos os vogais e, portanto, principalmente ao público presente e ao público que está a ouvir, que eu tenho por hábito diariamente fazer o Estado da Freguesia e tenho por hábito, por disponibilidade do Sr. Presidente, de, num período mensal, bimensal, de darmos aí umas voltas para a União de Freguesia e estar atento às coisas que vão fazendo. Penso que é uma obrigação minha, enquanto Presidente desta Assembleia, e que vou acompanhando, portanto, o que vai aqui sendo feito. Por isso, eu diariamente, ou pelo menos periodicamente, vou fazendo esse Estado da Freguesia. Nós também nas nossas Assembleias, quando elas se realizam, também fazemos um Estado da Freguesia, embora com matérias mais específicas de acordo com a sua ordem de trabalhos, e julgo que ninguém está aqui portanto, desligado
deste meio envolvente em que estamos. Portanto, quero agradecer a presença de todos. Temos ainda aqui a ata em minuta para ler, que é também uma nova experiência. Vamos ver o que é que sai. Mas, portanto, eu vou pedir à Sandra que eu faça. Boa noite. Aos 12 dias do mês de julho de 2022, levou-se a efeitação extraordinária da Assembleia de Freguesia de Massamá e Montabrão pelas 21 horas no auditório do Centro Lúdico de Massamá. O Presidente da Assembleia verificou o quórum, que contou com a presença dos seguintes vogais: pela força política do Partido Socialista, Vítor Hugo Alves, Helena Alvite Moraes Marques, Sandra Raquel Gonçalves Viegas, Manuel Lourenço Marques, Ana Paula Simões de Carvalho, João António Correia Vinha, Jadene Gomes, Ângela Cinde, Ana Paula Martins. Pela força política do Partido Social Democrata, Ricardo Oliveira, Francisco José Parra Corinha, João Cláudio Dourado, Anabela Guerreiro. Pela força política do CDS-PP, José Raimundo dos Santos, Andreia Sofia Crisóstomo. Pela força política da Coligação Democrática Unitária, Luís Miguel Coelho, Gonçalo Salvaterra. Pela força política do Chega, Nuno Marques da Silva Araújo Vilela, Paula Pereira. Pela força política do Bloco de Esquerda, José Barroso Dias. Verificado o quórum, o Presidente da Assembleia de Freguesia procedeu à substituição dos vocais das bancadas. O Presidente da Assembleia deu início à sessão com um ponto único: Estado da União das Freguesias de Massamá Montabrão 2022. O Presidente da Assembleia prestou a informação sobre o modo como a Assembleia iria decorrer e, de seguida, deu a palavra para a intervenção do Presidente da Junta. Seguidamente, o Presidente da Assembleia deu a palavra para a intervenção a cada grupo político. Bloco de Esquerda, José Barroso Dias; Chega, Paula Pereira; CDU, Luís Coelho; CDS, José Raimundo dos Santos; PSD, Ricardo Oliveira; PS, João Vinha. Debate. Intervieram os seguintes vogais: Manuel Lourenço Marques. Posteriormente, deu-se a intervenção do Presidente da Junta. Até minuto, aprovação. Não sei se há algum reparo a fazer. A ata em minuta. Então, estamos concluído. Que horas são? 22h58. Às 22h58. Portanto, vamos finalizar esta Assembleia. Reforço os meus cumprimentos a todos, aos trabalhadores da Junta, aos nossos intérpretes de língua gestual, às minhas colegas aqui de mesa também, e já que vamos entrar mais ou menos, ou vamos entrar mesmo em período de férias, a quem as vai poder gozar umas boas férias. Boa noite, obrigado.